Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é Novo Consenso sobre monitoramento de pacientes com diabetes tipo 1 em fase pré-clínica. Luciano, a solicitação de autoanticorpos que são utilizados para diagnóstico de diabetes tipo 1 é utilizado, por exemplo, em pacientes de risco, crianças, adolescentes, adultos que têm parentes de primeiro grau com diagnóstico de diabetes tipo 1. Exato. No entanto, 90% das pessoas que atualmente são diagnosticadas com diabetes tipo 1 não pertencem a esses grupos de risco. Então, começam a ser elaborados a nível internacional projetos de programas de pesquisa de rastreamento universal em relação a esses anticorpos para diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas se nós temos já pacientes que são detectados com autoanticorpos porque têm parentes com diabetes tipo 1, e se nós teremos no futuro mais pessoas que serão classificadas com esse status de autoimunidade presente, nós precisamos estabelecer um protocolo de acompanhamento desses pacientes em relação à evolução, à progressão para diabetes tipo 1 clínico, né? Entendendo hoje o diabetes tipo 1 como uma doença que tem várias etapas, que tem vários estágios. Então, pensando nisso, a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes e a Associação Americana de Diabetes elaboraram um consenso para monitoramento e acompanhamento de pacientes que têm autoanticorpos positivos. Esse consenso ele foi publicado no mês de junho de forma concomitante ao Congresso da American Diabetes Association, agora em 2024. Para começar, o consenso traz uma classificação aí dos estágios do diabetes tipo 1. A gente já conhece essa classificação, ele tornou um pouco mais complexa, digamos assim, trazendo mais detalhes, né? Algo mais criterioso. A gente tem um primeiro estágio que seria o paciente em risco. É um paciente que não é classificado ainda como sendo diabetes tipo 1, ele estaria em risco de diabetes tipo 1. Que é esse paciente que você falou do rastreamento, vamos dizer assim, super precoce, né? Isso. Esse estágio 1 é aquele paciente que teria só o anticorpo, anticorpo positivo só, né? Isso. Inclusive ele numera, né? Mas ele não tem nada de glicemia, não tem nenhuma alteração laboratorial, nada que possa gerar para o diabetes tipo 1, completamente assintomático, Exato. né? Inclusive fica aquela discussão se esse paciente receberia o nome de diabético ou não, né? Porque muita gente defende a terminologia diabetes para ser colocada quando você tivesse realmente alguma repercussão laboratorial, minimamente, né? Sim. Então seria em risco, né? Por essa classificação do consenso. Aí nós temos depois o diabetes tipo 1, estágio 1, que aí já é aquele paciente que tem 2 ou mais autoanticorpos presentes. Isso. Ele também é assintomático, ele também não tem desglicemia, mas ele já é um diabetes tipo 1, estágio 1, digamos assim. Então, iniciando, se ele tiver um anticorpo só, ele é em risco para, né? Isso. E se ele tiver 2 anticorpos, aí ele já seria estágio 1, né? Para classificar como teria que ter 2 anticorpos testados. Já cabe uma primeira posição de crítica, porque você obrigatoriamente vai ter que testar mais de um anticorpo. A gente tem uma análise crítica em relação a quais anticorpos mais frequentes numa situação ou noutra, mas para um termo populacional, pensando na rotina da gente até de consultório, você está solicitando vários anticorpos, é um pouco, né, até criticável aí, bastante. Sim, a gente está num momento em relação a rastrear diabetes tipo 2, por exemplo, com glicemia de jejum, com glicada, e às vezes já não é tão simples, né? Exato. Mas tudo bem. Então, e o diabetes tipo 1, estágio 2 é o paciente. Aqui já começa a ficar mais complexa a história, porque é o paciente que tem múltiplos anticorpos, ele é assintomático, mas ele já tem alguma evidência de desglicemia. Isso. Então, ele já tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ele já tem uma glicemia no TOTG entre 140 e 199, ou ele tem uma glicada de 5,7 a 6,4, ou, vê que interessante, teve uma elevação da glicada em 10% em relação ao valor basal. Exato. Né? Ou até a história do CGM que eles colocaram lá como critério, né? Que é você ter, durante o período de monitorização, de 10 ou 14 dias, ele bota até 10 assim, né? Dias, que a gente nem usa na métrica do mais utilizado no Brasil, é de 14 dias, né?
se você tiver mais de 20% do tempo acima de 140, né? 10%, né? 10%. Pra ser estágio 2, Então aí, então seria, o 20 já é o estágio 3, já muda até de estágio. Então repare, você botar um CGM para monitorizar durante 14 dias, um paciente teoricamente estaria classificado como pré-diabetes, né? Então o estágio 2 é o pré-diabetes com anticorpo positivo, mas ele precisa ter 2 anticorpos positivos, né? De novo, é muito, bem, quase um negócio meio decoreba, porque a gente vai ver o estágio 3, que é o próximo. O estágio 3 é aquele que já vai entrar em critério clínico, né? Sim. Então ele já tem laboratório que diagnostique diabetes. No estágio 3 você não precisa ter 2 anticorpos. Se você tiver um anticorpo, fechou. Então assim, se você tiver critério de diagnóstico de diabetes e tiver um anticorpo positivo, você estaria nesse estágio 3. Perfeito. Que já é um estágio clínico. É o DMI-1 clínico. É, o DMI-1 clínico, né? Só que, de novo, ele bota esses critériozinhos a mais. Essa história do CGM, né? O 20%, que 10% seria no pré-diabetes, 20% seria diabetes. Só que a gente não usa isso como critério de diagnóstico de diabetes. Nenhuma sociedade abraça essa recomendação, né? Então, fica ali um negócio meio solto. Tá certo que CGM tem vantagens na sua utilização. Alguns estudos mostram que você utilizar o CGM melhora a adesão a tratamento não farmacológico, a dieta, a atividade física, porque você acaba conseguindo ter uma educação em relação à alimentação e tudo mais. Mas assim, você colocar isso em termos de novo de rastreio, recomendação populacional, acho que é um pouco fora de contexto, né? Outro ponto importante, assim, sobre essa questão do estágio 3, do CGM, eles falam no próprio consenso que nem os painelistas lá que se reuniram para fazer concordaram todos em relação a colocar o CGM como critério. Mas enfim, tá lá no documento, né? Quem quiser dar uma olhada depois por curiosidade. Mas como o Luciano colocou, a gente vai usar os critérios clássicos, né? Para não ter dúvida. Glicemia de jejum, TOTG, glicada. E eu achei interessante essa particularidade da subida da glicada, para classificar ali como sendo um estágio 2. Quando você repetir, se ela tiver uma progressão de glicada, né? Isso. É outro problema, porque você precisa, teoricamente, dosar no mesmo laboratório, inclusive nas mesmas condições, até hematimétricas, que a gente sabe que algumas situações podem modificar a hemoglobina glicada para cima ou para baixo. Então, se você tiver alguma dessas variações, você vai acabar caindo nesse cenário, né? Então, assim, a gente precisa reforçar nessa questão de estágios. Ele coloca que o padrão ouro é o TOTG, mas ele não considera aquele critério de 1 hora, né, que foi proposto há pouco tempo atrás, né? Se você tivesse o TOTG com 1 hora acima de 195, já seria ali o pré. Então, não coube nesse contexto. Talvez até porque não tem estudo aplicando isso. Mas do mesmo jeito também não tem estudo do CGM. Cabe a gente interpretar qual é a importância disso, né? A importância é que a gente tem algumas drogas que atrasam a evolução desses estágios 2 para o estágio 3, né, de a evolução. E tem algumas drogas que mesmo no estágio 3, ali 2 para 3, ele mantém uma preservação de célula beta, né? Mantém algum nível de secreção de peptídeo C positivo no paciente que já tem desglicemia, sendo isso autoimune. Problema, a gente não tem estudo de desfecho, a gente não tem estudo mostrando que isso tenha melhora em relação à incidência de complicação microvascular, macrovascular, em relação à dose de insulina depois de 5 anos. Aí não tem nada disso, aí tem até 1 ano ali, o segmento 1 ano, 2 anos, para mostrar algum benefício de atrasar, mas aí não tem se isso realmente vai ter uma repercussão clínica, né? Então, cabe você expor o paciente a um imunomodulador de alguma maneira, né? Se talvez a consequência dessa imunomodulação em relação ao próprio diabetes tipo 1, né? Então, considerando o custo também, né? Isso, fica um ponto aí para se avaliar. Muito bem. Se esse consenso fala sobre autoanticorpos que estão presentes, vamos definir aqui bem quais são os anticorpos que serão utilizados na prática clínica, e ele traz inclusive uma tabela com esses anticorpos. Então, nós temos o anticorpo anti-insulina, que é aquele que primeiro aparece ali na criança pequena, com o passar do tempo, tende a se tornar menos prevalente. E que não deve ser utilizado... E quem já usa insulina, né? Perfeito. Porque ele vai desenvolver anticorpo porque está usando insulina. Então, qualquer paciente usando insulina, teoricamente pode desenvolver anticorpo anti-insulina. Então, se você vai usar ele no diagnóstico, beleza. Se já está usando insulina, não cabe mais, tá? Então, assim, isso é interessante. Inclusive, quando a gente pensa nesse diagnóstico precoce, a gente quer o que vale mais aí, já que a gente viu que atrasar o DM1, a gente não tem tanta evidência de benefício,
mas seria aquele paciente que tivesse um diabetes tipo 1 com uma tendência maior à cetose. A gente sabe que tem paciente que diagnostica diabetes tipo 1 com um episódio de cetoacidose, e que esse primeiro episódio pode já ser muito grave, né? Então, assim, se a gente identifica esse paciente de risco, de alto risco, e ele já tem ali uma monitorização mais de perto, ele pode evitar esse episódio de cetose, né? Então, aí, interessante. Então, o anti-insulina, ele ficaria interessante, e de insulina aí de muito infância, né? Ali do comecinho, né? Da idade abaixo. Mas é uma boa, é uma boa. Até abaixo dos 3 anos, que é inclusive que ele vale tudo, de corte, né? Vale assim, tudo para memorizar. O anti-insulina é o primeiro que desenvolve mais nessas criancinhas, né? Ao contrário do anti-GAD, que é o que a gente vai ter mais característico do adulto, marcador, né? Do adulto. O AD de adulto, né? Também estamos aqui para ajudar. É isso. Assim, ainda mais pensando que isso aqui, Luciano, acho que vai ser muito importante no primeiro momento, talvez mais para a prova do que para a prática. Com certeza. Né? Então, tudo que vale de mnemônico para que o pessoal memorize. Mas é pensar nisso, né? O anti-insulina, ele vai desenvolver mais na criancinha mais jovem. O anti-GAD, ele vai ser o que é mais persistente por mais tempo e que no diabetes tipo 1 do adulto é o que tem uma prevalência maior em relação à anti-insulina. Ele faz uma comparação também em relação ao anticorpo estar presente e o risco de progressão, que o anti-GAD ele indicaria uma progressão mais lenta para um diabetes tipo 1 estágio 3, enquanto o anti-A2 já é um marcador de doença mais grave, de progressão mais rápida para estágio 3. Mas aí também cabe uma observação. Se a gente for pensar em rastreio, em acessibilidade até, o anti-insulina, o anti-GAD, o anti-GAD principalmente é muito mais disponível. Então, geralmente o anti-IA2, ele é testado em que já tem um outro anticorpo positivo. Então tem um viés aí, talvez tem uma população muito grande que tem o anti-IA2 como segundo anticorpo. E a gente sabe que quanto mais anticorpos numericamente positivos, maior o risco de progressão. Então esse conceito de que o anti-IA2 é pior, é porque ele teria uma autoimunidade mais dirigida, porque o nome dele é anti-ilhota, né, de alguma maneira. Então ele estaria com uma autoimunidade dirigida para a célula beta mais diretamente, e muito provavelmente, assim, em termos estatísticos, ele está muito presente em quem tem mais de um anticorpo positivo, porque ele é testado mais frequentemente nesse contexto, né? Então... Boa, bem observado, né? Vale essa análise crítica. Outro anticorpo, que é o anti-ZNT8, ele entra mais para melhorar um estadiamento, por exemplo, um paciente que tem apenas um autoanticorpo positivo, anti-insulina, anti-GAD negativo, anti-A2 negativo, aí vai caber... e você quer avaliar melhor esse risco, faria o anti-ZNT8, porque se positivo, esse passaria a ter um risco maior de progressão. Isso. E aí, assim, esses são os da prática clínica. Existe ainda um quinto autoanticorpo, que é o anti-ICA, mas que ele fica mais restrito a estudos porque ele é avaliado por imunofluorescência do tecido da célula beta. Isso. Então, assim, não é um anticorpo que a gente vai solicitar no dia a dia. E tal. Tá? Mas esses 4 que a gente falou inicialmente seriam aqueles que podem ser utilizados para essa avaliação de risco. Isso. E aí vem a próxima pergunta, Luciano, que eu acho que é a grande questão desse documento. Por quê, né? Por que esse guideline? Por que acompanhar? Por que primeiro pesquisar autoanticorpos e acompanhar esses pacientes que têm autoanticorpos positivos? Eu já dei spoiler, né? Qual seria a justificativa? Você já deu a primeira resposta, né? Que é o que eles colocam em primeiro lugar, que é acompanhar de modo a evitar uma apresentação com cetoacidose diabética. Isso. Se você sabe que aquela menina com 6 anos de idade tem lá 3 autoanticorpos, tem um alto risco de progressão, a mãe tem diabetes tipo 1, então essa menina tem uma chance grande de aí nos próximos meses ou próximos anos evoluir com diabetes tipo 1 e ela pode abrir esse quadro com cetoacidose diabética, a menos que eu já acompanhe ela desde então, verifique, como a gente vai explicar mais à frente, glicemia, hemoglobina glicada e identifique a progressão para a doença clínica precocemente e faça uma intervenção já com insulina antes que ela comece a doença sintomática. E a gente sabe assim, diagnosticar cetoacidose num paciente que tem diagnóstico de diabetes é mais fácil. Chegou no pronto-socorro, tem um diabetes tipo 1, estou vomitando, do abdominal, ok, gasometria, corpo cetônico, protocolo de cetoacidose. Mas o paciente que não tem diagnóstico ainda de diabetes tipo 1, muitas vezes ele sofre um pouquinho ali no pronto-socorro, entre os hospitais, até ter o diagnóstico, né? Não raramente, eu pego esse paciente, pH de 6,9, já chega realmente mais grave, porque é quando o pessoal pensa, esses vômitos, essa desidratação, aqui pode ser alguém
alguém decide verificar a glicemia capilar e flagra uma cetoacidose diabética. Então faz sentido querer evitar isso. Outra justificativa para fazer esse protocolo de acompanhamento, você já falou também, que é essa possibilidade de um tratamento que atrase a evolução para a doença clínica, né? E isso levanta uma preocupação para a gente, porque assim, a gente tem algumas medicações que são utilizadas nesses estágios pré-clínicos, a gente teve estudo publicado recentemente com baricitinib, a gente teve o teplizumab, tem alguns países que já têm essa aprovação. Sim. Mas são drogas de custo muito elevado, né? Assim, inclusive, que foi meio aquela... Se você pegar o pé da letra, todos esses agentes eles já tinham aprovação para outra indicação, ou foi tentado para outra doença autoimune, e aí descobriram que funciona no DM1, vamos tentar aprovar aqui também. Assim, qual vai ser o benefício disso? Qual o impacto disso em longo prazo? Se a gente pensar em farmacoeconomia, principalmente, é que a gente ainda não tem esses estudos comprovando essa questão de custo-eficácia, né? Então, isso é um ponto bem central nessa discussão. Outra justificativa, isso vale muito para o adulto, assim, se você tem um adulto, um adolescente, que começou a ser verificado com anticorpos presentes, né, se tornou adulto, e ali ele evolui com diabetes, isso evitaria, uma vez que ele já vem em acompanhamento, que ele fosse erroneamente diagnosticado como sendo um diabetes tipo 2, e começasse tratamento com antidiabético oral, e permanecesse meses com descompensação, glicada alta, fora de meta, porque eles estão insistindo em diabetes tipo 2, quando na verdade ele já seria um paciente com diabetes tipo 1. Isso. Então você consegue fazer com que esse paciente seja diagnosticado com a forma correta de diabetes mais precocemente, e obviamente recebendo um diagnóstico mais precocemente. E por fim a questão de educação, né? Você começar a preparar aquela pessoa sobre a possibilidade de evolução para diabetes, principalmente quando ele já tiver ali uma desglicemia, né? Em relação ao monitoramento de glicose, em relação à aplicação de insulina, né? Enfim, educação em diabetes de fato. E aí, outro ponto importante que o guideline traz é a necessidade de confirmação. Então, uma vez que você tem um paciente com autoanticorpos, 1 ou 2 que estão presentes, sempre é necessário confirmar após 3 meses, para poder definir que de fato é um paciente de alto risco. Isso, mas aí também cabe a mesma crítica, né? Você tem essa dificuldade toda para conseguir dosar uma vez o anticorpo. Imagina você tá repetindo no paciente, desenha o cenário, né? O paciente tem diabetes tipo 1, estágio 1, tem lá anticorpo positivo, aí você vai, a glicemia tá normal, tá tudo normal, não, vamos repetir o autoanticorpo, né? Às vezes testar mais de um autoanticorpo, porque se você tiver mais de um, aí tudo bem, né? A probabilidade pré-teste sobe muito, né? Você sabendo que o paciente já tem um anticorpo positivo, aí até faz sentido você dosar mais de um depois. Mas tem que repetir o exame, né? Então, assim, qual realmente... A gente tem que, primeiro, o contexto, acho que a gente vai ter que ter essa comprovação do benefício desse rastreio para poder depois estar falando até nessa história de repetição e confirmação. Eu acho que é complicado. Principalmente quando ele fala de programas de rastreamento universal de diabetes tipo 1. Então, quando a gente fala de estágio 3... A quantidade de pessoas que a gente teria, talvez, com anticorpos positivos, né? Precisando ser confirmado, enfim... Você pegar um estágio 3, o paciente já tem desglicemia, o paciente já está com a glicose elevada, é uma criança, então a probabilidade de ser DM1 é muito alta, aí você testou anticorpo, veio a primeira vez o anticorpo positivo, o paciente já está tratando, já está fazendo as coisas dele, assim, não vai ter muito sentido de repetição, né? A gente está falando no sentido de rastreio. Sim. Então, se a gente está falando de rastreio, então a gente tem que provar que vale a pena, assim, realmente, assim, clinicamente fazer esse tipo de avaliação, né? Que tem impacto, né? Fazer esse acompanhamento, que você reduz algum tipo de desfecho. Alguma coisa. Muito bem. Então, essa é a primeira parte do nosso novo consenso da ADA e da EAVD sobre acompanhamento, monitoramento de pacientes com diabetes tipo 1 em fase pré-clínica. A segunda parte seria o que solicitar para esses exames e qual periodicidade de exames que a gente vai utilizar em crianças que têm apenas um anticorpo positivo ou em crianças que têm vários anticorpos positivos, e a mesma coisa para os adultos. Se você quer conferir esse podcast na íntegra, acesse a nossa plataforma de cursos AFIA Endocrino Papers. Te espero lá.